Dick Prunick veio pela primeira vez ao Alasca em 1950. Depois de passar alguns anos em Kodiak como mecânico de diesel e operador de equipamentos pesados, ele encontrou um novo lar, a 120 milhas aéreas a sudoeste de Anchorage, a um pequeno vale no Alasca chamado Lagos Gêmeos. Com a ajuda de uma câmera montada em um tripé e controlada por um temporizador, ele filmou a si mesmo construindo uma cabana e literalmente esculpindo uma nova vida no ambiente. Passamos 2 semanas com Dick em um verão e encontramos um homem com pouca necessidade de anunciar sua reação interior à natureza. Sua conexão com a natureza é uma experiência, em vez de uma expressão. Bem, a razão pela qual decidi vir, mais ou menos em tempo integral, foi em 1965. Eu estava soldando um rolamento de Babbitt em um barco de caranguejo. Tínhamos uma grande concha de metal de Babbitt fundido e despejamos aqui, colocando cerca de uma xícara cheia, e houve uma grande explosão. Todo esse metal de Babbitt saiu, como se fosse neve, e era chumbo fundido que atingiu meu rosto e o dele e entrou nos meus olhos de forma bastante grave. Por um curto período, eles não sabiam se eu conseguiria enxergar muito. Mas, em 3 dias eu voltei ao trabalho, mas não conseguia ver muito, especialmente com meu olho direito, e eu o testava todas as noites para ver se estava melhorando e levaria vários anos até que eu me recuperasse completamente disso. Decidi que iria largar essa vida de trabalhar com metal e esse tipo de coisa, e de lidar com a terra caindo nos meus olhos debaixo de equipamentos pesados, e que iria para Lagos Gêmeos, construir uma cabana e aproveitar um pouco da minha visão, se é que ainda me restava alguma. Minhas toras estavam bem secas e eu diria que eram cerca de 1/3 mais leves do que quando as empilhei para secar. Eu trabalhei 12 horas por dia, 6 dias por semana, e em 10 dias eu tinha as toras pesadas levantadas. Eu acho que há muita satisfação em ter tudo o que você fez por conta própria. Sabe, até as dobradiças da sua porta e tudo mais, cortados à mão com as ferramentas que você tem. Eu me mudei em agosto, primeiro. Ainda havia trabalho a ser feito, mas era habitável. Poucos de nós passam um dia sequer sem ver outra pessoa. O isolamento pode muitas vezes durar 6 semanas, ou mais. Nós nos perguntamos como seria viver tão sozinho
Não posso dizer que já me senti solitário. Eu estava sempre ocupado. Sempre tinha algo para fazer, observações a fazer, ou madeira para cortar, ou cartas para escrever, ou algo assim. Parecia que o tempo era curto para fazer tudo. A canoa é meu meio de transporte nos lagos. É mais fácil do que caminhar na costa se o vento não estiver soprando. Se o vento estiver soprando, você terá que caminhar na costa. Mas, em bom tempo, você pode carregar uma boa carga e viajar uma distância muito maior com uma canoa do que a pé. Nunca tive problemas com a canoa no lago, mas se eu tivesse, provavelmente seria a última vez, porque essa água é muito fria e duvido que se estivesse a 200 jardas da costa, conseguiria chegar à costa. Eu acho que uma pessoa sozinha é muito mais cautelosa do que quando você tem alguém com você, porque você sabe que se cometer um erro, é isso. De manhã, quando você verifica o céu, se houver nuvens e elas estiverem se movendo rapidamente, mesmo que esteja calmo no lago, em algum momento durante o dia, esse vento vai alcançar a superfície do lago e você estará em apuros com a canoa. Então, eu pretendia ir naquela direção. Assim, se o vento viesse, eu poderia aproveitar e voltar para o poço de gás. Para mim, as coisas que passam no rádio hoje em dia estão completamente fora de sintonia com a região dos Lagos Gêmeos, como isso soa, todos os problemas que o mundo tem em um lugar como esse. Eu simplesmente não conseguia ver isso. Eu não queria ouvir isso. Rapaz, aqui é bem legal. Vamos não estragar isso. Você sabe, é como um velho fermento azedo e a ancoragem me disse. Ele diz, as pessoas vêm aqui dos estados e dizem, nossa, é bom aqui, sem agitação, e realmente relaxar. E ele diz que eles não estão aqui há 30 dias, até que estejam tentando fazer com que seja como era de onde vieram. E aqui você tem praticamente todos os animais. Você tem ovelhas, ursos, caribus e alces, e muitos lugares têm mais de cada um, mas nem todos. Isso torna os Lagos Gêmeos um pouco especiais. Eu hesito em ir para a montanha, a menos que haja uma boa abelha, porque se estiver calmo, ou apenas uma abelha muito leve, bem, você não consegue se aproximar do que ele, você sabe, vai te notar mais cedo ou mais tarde. E se você tiver uma boa besta estável em uma direção, bem, você pode chegar bem perto, a 30 metros ou até menos, sem que o urso o detecte. Fique longe da montanha se estiver calmo. Ele iria embora, você sabe, e isso seria o fim do espetáculo.
Os 2 ursos que observei durante o inverno, um foi embora no dia 10 de outubro e o outro foi embora por volta do dia 27 de outubro. A última foi um som que entrou, e quando ela saiu no dia 2 de maio com filhotes gêmeos, ela estava lá desde o dia 27 de outubro. Então eu calculei que foram 6 meses, ou mais que ela esteve na toca. Eu pratiquei o sistema do urso no verão, acordando cedo e indo dormir tarde, e no inverno é exatamente o oposto. Vou para a cama às 8 horas e acordo às 8 horas. Quando você vive no vale, sabe, e tem montanhas ao redor, não consegue ver para fora e subir de vez em quando e chegar ao topo para olhar além e ver novas paisagens e coisas assim, eu acho que é uma boa sensação. Quer dizer, você não sente que está isolado ou algo assim, sabe? É só que você está em um lugar onde pode ver. A câmera de Dick é a caneta de seu poeta. Seu olhar capturou os menores elementos da vasta beleza da terra. Quando você sobe alto em uma montanha como essa, talvez você encontre apenas uma pequena flor de uma certa espécie, e só uma, e você caminha por 1 hora e não vê. Outra faz você se perguntar como aquela única flor está ali sozinha, sem mais nenhuma ao redor. Aqui está um esquilo vermelho se alimentando de pinhas de abeto. Há uma pequena semente em cada pétala da pinha, e é isso que ele está comendo. Ele pega a pétala e separa aquela pequena semente. No verão, pesquei bastante. Eu vivia principalmente de truta para a carne e de frutas silvestres. Mas eu não matei nenhum grande jogo, porque para um homem é demais, carne demais, muita coisa iria se perder. Durante o primeiro inverno que passei nos Lagos Gêmeos, cortei um buraco no gelo do lago para pegar água para uso na cabana. Em uma ocasião, decidi fazer uma pescaria, no gelo. Então, coloquei isca em um anzol e o deixei na água, e cerca de 1 hora depois, eu tinha uma boa e grande captura de peixe. Eu o puxei para fora e o coloquei em uma bacia e deixei ele nadar por tempo. Depois o tirei e o joguei de volta, novamente. Eu senti que era um bom lugar para ele, embaixo na água fria e agradável. Eu tinha bastante para comer de qualquer forma. Geralmente, ao longo de após meados de agosto, você começará a ver aquelas folhas vermelhas e talvez algumas amarelas do álamo balsâmico. E até meados de setembro, bem, então suas cores costumam ser as melhores. O que mais notei sobre as cores do outono no país dos Lagos Gêmeos foi a quantidade de vermelhos nas cores, a vermelhos, verdes, marrons e amarelos, mas predominantemente vermelho. E de um lado do lago, nas encostas sul, a cor predominante é o amarelo, devido aos álamos balsâmicos e árvores desse tipo. E do outro lado é predominantemente vermelho por causa da bétula de pântano e dos mirtilos, folhas de mirtilo. O cowboy é um animal do campo aberto. Ele gosta de subir na crista alta, onde a brisa sopra, para manter os insetos afastados. Bem, ela pode não vê-lo durante todo o verão, até a temporada de corridas. E então ele perde todo o seu bom senso.
Sai bem na open e não tem medo de ninguém. E é quando a temporada de caça começa e isso é o fim da cabeça. Alguém está procurando por ele. Com qualquer coisa, com qualquer jogo, ovelhas ou gado, ou alces ou ursos, apenas entre lá, tire suas fotos e saia silenciosamente, deixando-os como estavam. As cores do outono são realmente brilhantes por volta de 15 de setembro. Elas podem durar uma semana nessas condições, e em seguida de repente se tornam marrom e... Então você pode ter uma boa camada de neve, apenas o suficiente para fazer o campo parecer cinza. E então, em 1º de outubro, os riachos começam a congelar e a neve desce lentamente e até o dia 10 de outubro. Pode parecer inverno, com riachos congelando e cachoeiras se congelando, e você pode contar que o inverno se instalará logo após 10 de outubro. Inverno, beleza congelada a 50 graus abaixo de zero. Por que Dick ficaria, talvez, por curiosidade? Eu sempre ficava ansioso para sair depois de uma boa nevasca, porque dizem que, após a neve, você sabe quem vive no campo. Quando você está fazendo trilha com raquetes de neve e vê pegadas, você pode determinar a concentração de coelhos onde eles estão. E se você ver um bom número de rastros de coelhos, geralmente há os rastros do lince, que se baseia no coelho, e os rastros da raposa e do glotão. Ele percorre seus circuitos. Durante o inverno passado, especialmente, havia 7 ou 8 coelhos que se reuniam perto da minha cabana. Eles mudariam e ficariam, e você se afastaria algumas centenas de metros e veria muito poucas pegadas. E parecia que eles percebiam que estavam mais seguros ali por causa da raposa e do lince. E assim, eles apenas se reuniram perto e permaneceram durante todo o inverno. Eu sabia que esse Herman estava na pilha de lenha. Fui buscar um pedaço de carne para prendê-lo e tirar fotos. Coloquei a carne sobre o tronco de madeira e fui pegar meu equipamento de câmera, e quando voltei, lá estava ele. E Herman, quando sente o gosto de sangue, fica muito ousado e não foi problema conseguir boas filmagens. No primeiro inverno em que estive lá, durante todo o inverno, o gelo estava gemendo e estalando continuamente, dia e noite. O gelo estava, simplesmente, falando algo terrível. Quando o gelo é jovem e fino e congela duro, ele tem um estalo agudo, um estalo nítido, e o gelo fica mais espesso, ele se torna mais profundo. E quando chega a 4 pés de espessura, é muito discreto. Obrigado.
Durante os curtos dias de inverno, o sol está muito baixo. Ele não atinge minha cabana de 7 de novembro até 3 de fevereiro. Mas você sobe a montanha do outro lado do lago e, claro, lá o sol está muito baixo. Mas ele realmente clareia a montanha e brilha na encosta, onde as ovelhas estão se alimentando. E isso dá à neve e à aparência geral da paisagem uma espécie de brilho rosado. Quando a neve chega no outono, é claro que as ovelhas estão lá para o inverno, e elas devem ou cavar ou morrer de fome, e assim elas cavam como um cavalo ou uma ovelha doméstica. Elas caem com a pata da frente e desenterram a comida, depois comem e avançam. O derretimento do gelo é um grande evento na natureza, pois significa o fim de um longo inverno. Depois de cerca de 7 meses, você fica realmente feliz ao ver o gelo desaparecer. Durante o inverno, o Potomacan é branco, mas à medida que a primavera se aproxima, ele começa sua mudança de branco para marrom. Primeiro sua cabeça e pescoço. E então você verá penas marrons ao redor de seu corpo, e ele vira pássaro marrom, que é a sua cor de verão. Eu acho que o caribu é mais afligido por insetos do que qualquer outro grande animal na região dos Lagos Gêmeos. Os insetos os incomodam, ponto que eles simplesmente saem correndo, às vezes em uma direção, e depois se viram e correm na outra direção apenas para criar uma brisa e se livrar desses insetos. Bem, nos primeiros dias do verão é quando o grande rebanho se forma, vacas e vacas, e há alguns touros e um monte.
Ao ouvir isso, pequenos grupos se separarão e subirão para a região dos Lagos Gêmeos, ao longo do lago inferior, do lago superior e até as altas montanhas acima. Depois que a neve desaparece nas regiões baixas, eles vão para as regiões altas para descansar nas manchas de neve, onde os insetos não são um incômodo. Para me aproximar, me mover quando se movem, pois só detectam movimento. Se se movem quando você se move, não vão notar você, mas, se parados e você se mover, vão te ver imediatamente. Nossos caribus vão se deitar, e muitas vezes eles se esticam e ficam deitados planos. Eu vi, talvez um grupo de uma dúzia que simplesmente se deitava plano, e você poderia jurar que estavam todos mortos. Após semanas de isolamento em Lagos Gêmeos, Dick se ajusta ao seu próprio tempo. Quando o sol está diretamente alinhado com a borda de sua cabana e o pico da montanha atrás de sua casa, é meio-dia. Cada um de nós cria seu próprio mundo. Dick encontrou estilo de vida em sintonia com o ritmo da vida. É meio difícil sair da civilização e voltar a se adaptar, sabe, ao jeito que as coisas funcionam. Depois de ter estado lá por um tempo, você acaba se tornando um rato de mato.